Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu vou falar sobre o equilíbrio. Devemos mesmo ser sempre felizes? Volto a convidar todos a visitarem meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a mais materiais sobre as neurociências, trechos de aula, palestras e também informações sobre projetos que eu desenvolvo, cursos gratuitos e mais. E convido sempre aquela famosa participação aqui no podcast, enviando críticas, dúvidas, sugestões, que são importantes para que a gente saiba a melhor forma de conduzir esse podcast de forma que todos se sintam contemplados com seu conteúdo. Então, para escrever para a gente, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou então mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. A importância do equilíbrio. Devemos mesmo ser sempre felizes? Esse assunto, na verdade, ele é um misto de conselhos, de sugestões, de filosofias, de opiniões, mas sempre tendo como fundo, como base as neurociências. Muitas vezes as ciências, elas conseguem embasar conceitos, conseguem demonstrar fatos, provar determinadas coisas, mas além da ciência, você consegue, com base nesses conhecimentos embasados, tirar aconselhamentos, tirar diretrizes para a sua vida. E é isso que eu vou trazer nesse episódio, onde ele vai estar com minhas opiniões, com esses conselhos, mas sempre de uma forma equilibrada e buscando refletir os conhecimentos das neurociências para que a gente possa tirar o proveito dele muito além dos laboratórios. Bom, esse assunto, na verdade, eu resolvi pautar ele, eu adotei essa ideia a partir de um vídeo que eu assisti na internet da Zélia Duncan, aquela cantora, compositora. E eu assisti o vídeo dela e achei muito sensata a colocação que ela fez sobre a questão do equilíbrio, sobre a questão da felicidade, mas apesar de eu ter concordado muito com ela, eu faço alguns poréns. Então eu resolvi adotar esse assunto, reverberar essa fala dela, para que a gente possa refletir sobre isso, né? Sobre o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio profissional, pessoal, e para que a gente possa pensar se realmente estamos no caminho certo. O que ela disse no vídeo dela? Ela começa dizendo que ser totalmente feliz, alcançar uma felicidade total e completa, é uma utopia. Não é possível, não existe isso. Apesar de estarmos sempre buscando isso e ser a nossa busca eterna, que devemos buscar isso. Só que ela coloca como sendo uma utopia, que infelizmente a gente não consegue isso. Eu concordo em partes com ela. E por que eu digo em partes? Porque, na verdade, ela coloca como um infelizmente, né? Eu não concordo com esse infelizmente. Segundo ela, a gente precisa buscar sempre ser o máximo feliz, ter mais sucesso possível e, se possível, ter só sucesso, só alegria e só felicidade. Só que ela coloca como sendo uma questão só de não ser possível. Eu já faço diferente, eu já coloco como não só não é possível, como não é bom. Não nos ajuda a gente só ser feliz, a gente só ser otimista, a gente só ser realizado, né? Isso não nos dá a estrutura para encarar os desafios da vida. Então, eu, com base em tudo que a gente estuda, referente ao nosso comportamento, ao nosso cérebro, eu posso afirmar que a gente precisa dos momentos ruins. A gente precisa dos momentos de tristeza. A gente precisa das ocasiões
de infelicidade. A gente precisa disso na nossa vida. Não é só uma questão de infelizmente não é possível se livrar. Não é isso. Eu acho que é uma necessidade. Nós precisamos dos dois lados. E eu faço aqui até um paralelo com algumas filosofias, algumas religiões. E, curiosamente, aí eu não vou entrar no mérito das religiões, não vou entrar no mérito das filosofias, mas só fazendo um panorama, né? Nós temos geralmente filosofias e religiões ocidentais que pregam justamente essa busca pela felicidade total, pela realização plena, que é uma coisa não só inviável, utópico, como também não é bom. E nós temos as filosofias e religiões orientais que geralmente não pregam a realização e felicidade pura e simplesmente, né, total. Elas pregam o equilíbrio, o chamado caminho do meio, né, o equilíbrio de forças. Tem até aquele famoso Yin Yang. Então, não entrando nesse mérito das religiões e filosofias, mas a gente percebe que há uma diferença de mentalidade entre vários povos. E, de fato, eu diria que o que está mais assim de acordo com o que diz a ciência sobre o nosso comportamento, o nosso cérebro, é justamente as que defendem esse equilíbrio. Por isso esse tema. Mas aí você me diz, poxa, mas por quê? A gente precisa ser triste? A gente precisa ser frustrado? A gente precisa ser pessimistas? Eu respondo que sim. Justamente como um mecanismo de defesa. Se você cria, eu já falei isso sobre a criação de crianças e adolescentes, se você cria uma criança numa bolha, onde ela nunca se frustra, nunca é contrariada, nunca fica triste, você sempre a protege, faz de tudo para que ela tenha só o lado bom da vida, o que vai acontecer com essa criança quando ela chegar na adolescência, juventude e depois ficar uma pessoa adulta? Ela vai ser uma pessoa mimada, ela vai achar que o mundo gira em torno dela, ela vai ser incapaz de lidar com a frustração, vai ser incapaz de lidar com o insucesso, ela vai ser incapaz de lidar com fracassos, ela vai ser incapaz de lidar com tristezas e angústias. Percebem? Então, a gente precisa dos momentos de tristeza, precisa das ocasiões de angústia, de sofrimento até, e de pensamentos ruins e pessimistas, até para que a gente possa ter esse equilíbrio de saber como lidar com isso, para a gente conseguir avaliar as situações e tomar as melhores decisões. Então isso faz parte da vida. Por isso é que eu afirmo que não é pura e simplesmente uma questão de infelicidade. Infelizmente é utopia ser feliz o tempo inteiro. É utopia, sim, não é possível que isso ocorra, mas além de não ser possível, é ruim para nós. E aí eu faço outras observações e outros paralelos em cima disso, né? A gente precisa entender que isso, na verdade, não é que eu queira fazer uma apologia que a gente precisa ser má pessoa, a gente precisa deixar de ser uma pessoa boa, de buscar a felicidade, de buscar coisas leves. Não, a gente precisa buscar isso. Agora, sempre com um pezinho lá também, com aquele famoso equilíbrio, né? Eu não posso me omitir diante de certas decisões, me omitir diante de certos posicionamentos, eu não posso calar o meu lado crítico só porque eu não quero ficar mal com ninguém, eu quero ser boazinha, eu quero ser bonzinho, eu quero ser sorridente, eu quero ser feliz, e com isso eu vou calando parte de mim, né? Isso não é bom. Pode parecer que é bom, mas não é. E além do questionamento se isso faz bem ou não para nós, existe o questionamento quanto ao que a gente produz, o que a gente entrega, com o que a gente colabora com as outras pessoas e com a sociedade em que a gente vive. Muitas pessoas acham que ser bom é pura e simplesmente ajudar todo mundo, incentivar isso, participar de projetos. Mas será que é só isso mesmo? Só entregar? Será que em alguns momentos negar também não faz parte? Será que em alguns momentos
você ser crítico e você fechar uma porta para outra pessoa, de repente não vai fazer com que ela fique mais forte ou que ela repense algumas coisas na vida dela. Então, até que ponto a gente tem que ser só bonzinho? Até que ponto a gente tem que ser só tolerante? Até que ponto a gente tem que ser só otimista? E aí eu posso exemplificar até com minha própria jornada, né? Eu sempre, desde novo, participei de projetos e de trabalhos voluntários, sempre ligado a uma causa, outra causa. E uma coisa que eu percebi em toda essa jornada é que, infelizmente, o ser humano, ele é uma pessoa por natureza maliciosa, né? É um indivíduo por natureza maliciosa. Ele, em sua grande maioria, aí eu vou dizer que isso é até uma questão de autodefesa, de instinto, ele tem uma tendência muito forte ao egoísmo. Né? Isso é uma questão estrutural do nosso cérebro, eu já falei em outros episódios sobre isso. Então é comum nesses projetos sociais você se dedicar, você até tirar recursos do próprio bolso, porque é difícil você conseguir recursos, e no final as pessoas te colocam como se você tivesse a obrigação de fazer aquilo por elas, e querem do jeito delas e não do jeito que você pode entregar, e querem te exigir mais coisas, e sabe, não há aquela compreensão do todo. Isso eu já falei em vários episódios. Então, até que ponto você tem que manter essa dedicação 100%? Até que ponto você não tem que chegar em dados momentos e negar? Falar, não, dessa forma não será feito. Dessa forma eu não farei. Eu posso doar, mas não vou doar para aquela pessoa. Até que ponto? Então, a gente precisa refletir isso. Nós precisamos acreditar, ser otimistas, nós precisamos ser felizes, nós precisamos ser leves, mas a gente precisa ser também pessimista em alguns momentos, para que a gente não entre de sola em coisas que vão nos prejudicar ou que vão nos afundar, justamente por acreditar demais e não ter a malícia de perceber o que pode estar de errado ali. Então, por isso que o equilíbrio se faz necessário. Nós já estudamos aqui no podcast, eu já falei sobre esse assunto. O nosso cérebro, ele toma decisões, ele decide o que fazer, ele nos dá a sensação de perceber coisas e de entender coisas com base nas experiências vividas, com base nas nossas vivências, nas nossas experiências, nos nossos aprendizados. Então, se eu estou só sorrindo, só vendo o lado bom da vida, só sendo bonzinho com todo mundo, e estou, como eu falei, me calando para o lado ruim, me calando para o pessimismo, me calando para o senso crítico, me calando para a malícia, eu vou estar agindo e tomando decisões e chegando a conclusões parciais. Se eu vivo achando que eu estou num país de Alice, um país das maravilhas, eu não vou ter a malícia de perceber que às vezes eu vou entrar em certas armadilhas, ou que às vezes eu não deveria ajudar uma pessoa, que isso seria melhor para ela do que eu ajudar. Então, na verdade, a vida é muito mais complexa do que simplesmente chegar e falar seja otimista e seja bom. A gente precisa ser otimista, precisa ser bom, mas com equilíbrio. Assim como eu falo na educação das crianças, né, que elas precisam se frustrar, elas precisam sentir os fracassos na pele, elas precisam passar pelas frustrações para amadurecerem e para saberem lidar com isso. Muitas vezes eu preciso ser parte dessa engrenagem na sociedade ou com as outras pessoas e provocar isso. Uma pessoa que de repente está numa inércia total, só vivendo de ajudas, de repente uma negativa minha, por algum motivo, pode em determinado momento empurrá-la à ação, né? Pode fazer com que ela haja em determinada direção. Lógico, eu não estou querendo aqui dizer que você nunca deve ajudar, ou que você nunca deve apoiar, ou que você nunca... Não é isso. Mas eu acho que o equilíbrio é fundamental.
eu vejo muitas pessoas... hoje com a internet é fácil você ver, pelo menos o que as pessoas te vendem, né, de informação. Nem sempre é o que ocorre, na verdade, mas eu vejo as pessoas sempre, sabe, omissas em suas decisões, não tomam posicionamentos políticos, não tomam posicionamentos críticos, porque, porque eu vou ficar mal com fulano, eu vou ficar mal, eu não quero me expor, ou tem medo disso, tem medo daquilo. Então, nisso, a pessoa se anula, anula a sua decisão, anula o seu senso crítico, ela vai colocando isso como segundo plano, quando, na verdade, isso faz parte da nossa vida e deveria estar tão ativo quanto a parte considerada boa. Então eu vejo pessoas sorrindo o tempo todo, pessoas que não querem saber a quem. Lógico, a gente tem que ajudar sempre que possível e sempre da melhor forma possível, mas as pessoas, sabe, elas não fazem uma peneira, elas, sabe, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é bonito, tudo é caridade, tudo é isso. Eu entendo, mas da mesma forma que a gente não pode ter uma tendência a ser egoísta, ter uma tendência a ser egocêntrico, a gente também não pode ser demais generoso, demais, porque a gente acaba se anulando em função dos outros. E é essa mensagem que eu quero dizer, né? Há necessidade de equilíbrio. Em que momento nessa jornada a gente precisa reavaliar ou precisa de alguma ajuda profissional? Justamente quando a gente percebe que esse equilíbrio está demais e prejudicando, né? Imaginem uma balança, de um lado o otimismo, de outro o pessimismo. Será que o pessimismo está sempre mais presente e mais pesado do que o otimismo? Ou o contrário? Então, qual é o ideal? Eu equilibrar, ter os momentos de otimismo, mas ter os de pessimismo também, para que possa deixar meu pezinho no chão, para que eu não voe muito, voe o necessário, e assim por diante, né? Então, esse equilíbrio é interessante. Então, eu vejo que há uma necessidade de reavaliação, da gente se direcionar, da gente refletir, e até, se for o caso, buscar alguma ajuda profissional quando a gente percebe um desequilíbrio muito grande. Eu estou mais egoísta do que generoso, eu estou mais frustrado do que realizado. Então, até que ponto está havendo esse desequilíbrio? E aí eu tenho que cuidar disso. Essa é uma visão e uma sugestão que eu dou a todos. A gente tem que imaginar que crescer, se desenvolver e tomar decisões corretas nos exige ter a vivência e ter o pensamento e a malícia sobre todos os aspectos da vida, né? Se eu anulo o meu lado pessimista, se eu anulo completamente o meu lado infeliz, se eu anulo completamente as minhas frustrações e deixo isso esquecido em algum canto, em determinadas situações eu não vou ter preparo ou não vou ter habilidade ou capacidade de lidar e de realizar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Faça contato com a gente, envie sua crítica, sugestão, dúvida, comentário, elogio. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299-222-1003. Encontro vocês na próxima semana, hein? Até lá!